Olá, caros estudantes! Nós iremos agora estudar o espaço geográfico do nosso Brasil. Nós iremos compreender o porquê do Brasil ser dividido em regiões. E é elas, as regiões, que será o nosso foco de estudo. Mas para isso, vamos fazer uma retomada dos conhecimentos, para refrescar a nossa memória. Primeiro, nós precisamos entender que todo o nosso planeta Terra, hoje ele é representado através dos mapas, que existem de diversas formas. Esse aqui é uma representação do nosso mapa mundi, e que mostra de uma forma bem clara que o nosso planeta ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Vejam, o Brasil, que é o nosso país, está localizado no hemisfério ocidental. E observem que o oceano que banha, o principal oceano que banha as terras brasileiras é o Oceano Atlântico. Compreenderam? Observaram? Relembraram aí? Observem que aqui nós temos tudo aquilo que nós já fizemos o estudo. Nós temos a linha do Equador, nós temos Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Nós temos representação do Oceano Índico, Pacífico. Tudo isso aqui é uma forma de orientação. Os mapas, eles servem para nos orientar. Mas vamos focar agora nas regiões. Agora eu faço uma pergunta. Vocês lembram quantas regiões o nosso Brasil tem? Pensa aí. Enquanto isso, vamos aqui estudar a formação territorial. Por que que o Brasil? Por que o planeta? Por que que todas as terras precisaram ter essa formação territorial? Mas focando aqui no Brasil, a formação territorial é o resultado daquele processo que iniciou lá em 1500 com a chegada dos portugueses. Como eu já contei para vocês, à medida que eles foram explorando as terras, à medida que eles foram tomando posse das terras, foi acontecendo que houve muita expansão, extração, né, da mineração, da pecuária, de tantos fatores, né, da própria terra, que ficou de uma forma incontrolável. E por isso eles precisaram começar a organizar entre si a terra, para que eles pudessem definir quem era dono do quê. Pouco a pouco, os primeiros habitantes do país foram ampliando as conquistas territoriais para o reino português. E aqui, olha aqui, faz a leitura aqui comigo. Aqui, que século é esse? Vocês sabem que eu sempre faço essa perguntinha a vocês. Lembra aqui o estudo dos algarismos romanos. Todas essas aulas, vocês vão interagir comigo como se a gente estivesse na sala de aula. Então, vamos devagar, estudando, tá certo? Ó, lembra aqui, faz o estudo direitinho como a tia Mayara sempre faz com vocês. Aqui, o X representa 10. E o X aqui, com o I antes, é 10 menos 1, que é 9. Então, aqui vai ser século XIX. No século XIX, 3 atividades econômicas contribuíram para a construção do espaço geográfico brasileiro. Quais foram? Lê comigo. A cultura do cacau no sul da Bahia,
a cafeicultura no Rio de Janeiro, ou seja, produção de café, e em São Paulo, a produção de café no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a extração de látex na Amazônia. Látex é aquele material que faz borracha, pneus. Olha aí que interessante. Então vamos pensar aí. Conta aí nos dedinhos. Quais foram os 3 principais produtos que eles... as 3 principais atividades econômicas. Primeira atividade, número 1, cacau. Era o produto que eles exploravam. O cacau, que é o produto que produz chocolate, aquela delícia de chocolate. O café, que eu amo, e a produção e a extração do látex. Então, esses 3 produtinhos aqui foi o que foi resultando em muito dinheiro para os portugueses, e isso tudo foi contribuindo para a formação territorial. Entenderam? A formação territorial, ela foi acontecendo gradativamente, ou seja, com o passar do tempo. Isso não foi de uma hora para outra. As coisas foram acontecendo aos poucos. Então, por isso que as nossas terras, elas são divididas em territórios, né? Ou seja, por isso que hoje nós temos a divisão das regiões, dos estados, dos municípios, dos sítios, não é? Mas veja só, segundo o sistema de organização político-administrativo, o Brasil hoje é uma república federativa do tipo presidencialista, porque ele é comandado, olha aqui, esse é o brasão, que eu não sei se vocês, crianças, se andam assistindo a TV, isso tem mostrado muito com essa época de pandemia, né, com os pronunciamentos. Hoje o nosso Brasil, ele é comandado, ele é liderado por um presidente, porque isso mostra que a partir daquela organização territorial, precisa, para se ter uma organização, todo esse território aqui, ele é comandado por um líder maior. E o líder maior, ele é chamado de presidente da República, porque a organização política é chamada República Presidencialista. E quem é o nosso presidente? Vocês lembram aí como é o nome do nosso presidente atual? Esse mesmo. O nome dele é Jair Bolsonaro. E ele foi eleito através do voto, que antigamente vocês sabem que não existia o direito do voto. E hoje as pessoas votam. Isso aí se chama democracia. Mas isso aqui é um assunto para uma outra aula. Então, observa aqui. O Brasil é uma federação, ou também chamado de um estado, mas não um estado como Pernambuco, como Bahia, como Amazonas. É um estado porque ele é maior entre os outros países. Então, ele é composto por quantos estados? 26 estados e um distrito federal, que é onde está localizada a capital, que é chamada de Brasília. Olha, essas regiões, cada uma delas, são divididas por estados. Esse mapa, né? Ele está marcado aqui, dividido as cores, que divide representando as regiões, mas também tem o nome aqui dos estados, que são 26. E olha onde está localizado o Distrito Federal. Brasília. Brasília está aqui localizado. Então, Brasília está localizado aqui na região, centro-oeste, bem próximo aí a Goiás. Vocês sabiam? Então, por isso que o estudo do mapa, o estudo das regiões é tão importante,
porque assim a gente passa a conhecer não só sobre o nosso próprio estado, não só sobre a nossa própria região, mas também sobre a realidade de outros estados, de outras regiões. Vamos observar aqui todos os estados da região norte: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins. Da região nordeste: Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, olha onde está Pernambuco, Alagoas, Sergipe, região centro-oeste: Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e, por fim, a região Sul: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vejam que há regiões que são maiores e outras que são menores. Regiões que são maiores por extensão territorial, olha aí, por exemplo, aqui. Região norte, ela é maior por extensão territorial, ou seja, tem um território bem maior, mas aí a gente percebe que tem um menor número de estados. E a região nordeste tem uma menor extensão territorial, mas tem um maior número de estados. Perceberam? Veja que curioso. E aí, deu para compreender? Vejam só, isso tudo que nós conversamos até agora é só para vocês entenderem da importância de conhecermos e entendermos as regiões do nosso Brasil. Mas por que nós estudarmos as regiões? Agora, em tempo de pandemia, o estudo só é possível para saber onde o vírus está se propagando, em qual lugar, em qual estado o vírus está tendo uma expansão maior. Isso só acontece com os dados que são feitos, com os monitoramentos que são feitos nas regiões. Então, a geografia, a ciência, tudo é importante nesse momento. Então, estudar as regiões é importante para que as políticas públicas sejam feitas, para que as políticas de organização do nosso espaço, do nosso meio ambiente, para que sejam planejadas atividades de preservação do meio ambiente, de preservação dos animais, tudo isso é importante. Então, conhecermos a nossa região, todas as regiões do Brasil, é importante, porque todas as leis que foram implantadas foram com base no estudo científico, analisado, comparativo e diferenciado de uma região para outra. Porque uma lei ela não pode ser implantada referente a um meio ambiente no Nordeste, sendo que no Amazonas a situação é totalmente diferente. Então veja que o clima, a natureza, o bioma, tudo isso influencia para que a gente possa, para que os cientistas e para que a gente possa entender, compreender a importância de saber que todo o planeta Terra ele é diferente, ele é composto por partes específicas que merecem ser respeitadas, mas que todas têm o seu valor.
Não importa se a região é maior ou menor, se tem mais ou se tem menos estados. O que importa é que todos fazem parte do nosso Brasil.